Olá, eu sou o professor Marcos Leandro, professor da área de Humanas, e a gente vai ficar junto agora aqui na resolução comentada de provas do Enem. A gente vai comentar algumas questões da área de filosofia e de sociologia. Eu espero que esteja tudo bem com você e eu espero que você fique atento aqui às nossas explicações, aos detalhes, para que você faça uma boa prova, tá bom? Vamos lá. A gente vai resolver aqui agora a questão 70 da prova de 2019, prova azul, caderno azul, questão 70. Veja que temos aí um texto, né? Um texto relativamente grande, um texto, o que é muito comum nas provas de humanas, tá bom? Às vezes, pessoal, as provas de humanas, as questões trazem ou textos, ou imagens, né, ou gráficos, e você tem que interpretar isso e depois relacionar esses textos com o enunciado, tá bom? É esse relacionar essas partes da questão que entrega qual é o gabarito correto, porque às vezes acontece de você, estudante, olhar as alternativas da questão, perceber assim, não, essas informações aqui estão todas corretas, eu não sei qual é a mais correta. Aí é que tá. A alternativa, ela indica uma relação entre o conteúdo da fonte, aqui no caso o texto, e o comando da questão, tá certo? Por isso que você tem que ficar atento a uma questão de interpretação também. Veja o que o texto diz. Em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal e esteve tão em evidência como nos dias atuais. Vamos interpretar parte por parte, né? Vamos ler, porque já que é um texto longo, né? Então ele fala assim, em nenhuma outra época, o corpo magro adquiriu um sentido de corpo ideal. Vamos lá. O que a gente entende como corpo ideal? Você tem que perceber que essa lógica de corpo ideal, isso aqui é profundamente subjetivo. Não existe um corpo perfeito, porque essa noção de perfeição do corpo, isso varia contextualmente. Mas espera aí, o que é contexto? Contexto é uma combinação de tempo e espaço, tá? É o aqui e o agora. E o aqui e o agora, eles nunca se repetem. Portanto, aquele corpo, aquele padrão estético, tá, que é considerado belo numa época, noutra época ele pode ser considerado feio, tá certo? Você percebe que isso varia muito de cultura para cultura, de época para época, tá bom? E aí o que ele está querendo dizer nesse texto é que o corpo magro, atualmente, ele foi percebido muito como um exemplo de corpo ideal. Dá a entender que em outras épocas o corpo magro não era uma ambição, né, das pessoas. Então ele continua. Esse corpo, nu ou vestido, exposto em diversas revistas femininas e masculinas, está na moda. É capa de revistas, matérias de jornais, manchetes publicitárias e se transformou em sonho de consumo para milhares de pessoas, né? Partindo dessa concepção, o gordo passa a ter um corpo visivelmente sem comedimento, sem saúde, um corpo estigmatizado pelo desvio, o desvio pelo excesso. Vamos analisar essa expressão aqui, estigmatizado. O que é o estigma? O estigma é um conceito que aborda aquelas pessoas que não se adequam a uma espécie de padrão de normalidade. É como se fosse assim, as sociedades criam, entre aspas, padrões de normalidade. Aquilo que é normal naquela comunidade pode ser estranho para outra, tá bom? Mas quando as comunidades criam seus padrões de normalidade, lamentavelmente, elas criam junto com isso a noção de anormal. E aí as pessoas que, por acaso, não se adequam a essa noção de normal são pessoas que vão sofrer uma série de violências, os chamados estigmas. Então, quando a gente estabelece, claro, sempre baseado em preconceitos, quando a gente estabelece que, né, o corpo ideal é o corpo magro, dá a entender que quem não é magro está sofrendo alguma patologia ou merece ser evitado e vai sofrer uma série de estigmas. E aí surge um preconceito chamado gordofobia, né? Que é uma coisa a se comentar, é uma coisa a se evitar. Porque, veja, quando você julga alguém a partir da sua aparência, isso é uma coisa completamente incabível na modernidade, isso não faz mais sentido de existir, tá certo? E, além do mais, aquilo que é normal para um pode ser estranho para outro, e você tem que perceber essa subjetividade. Ninguém pode ser julgado a partir das suas características físicas, tá certo? Ninguém pode ser violentado, muito menos por causa de uma característica dessa. E o que a questão está querendo dizer, o que o texto quer demonstrar é que essa construção de um corpo ideal é muito propagado, é muito enraizado a partir de um discurso publicitário. Se você reparar, tem um momento aqui no texto que fala capas de revista, né, que fala em matérias de jornais, manchetes publicitárias, e se transformou em sonho. Em outras palavras, as pessoas elas foram instigadas
a incutir essa ideia, inculcar a ideia de que existe um corpo ideal. E quem foi que naturalizou essa ideia de corpo ideal? Quem naturalizou isso, aqui no caso, essa denúncia, foi a mídia. Porque é fundamental que você, estudante estudante que está se preparando para uma prova como o Enem, estudante da área de humanas para a prova do Enem, você tem que saber uma diferença entre o que é natural e o que é naturalizado. O natural e o naturalizado são duas coisas distintas. Aquelas coisas que são naturais são aquelas coisas que você não controla, tá bom? São coisas que acontecem com a espécie. Não é que acontece com você e não com o outro. É uma coisa que pode acontecer com você por você ser membro de uma realidade, tá? Aquilo que é natural é aquilo que você não tem como fugir. Um exemplo, coisas que são naturais. É natural que você sinta fome, é natural que você sinta sede, sono, é natural que você sinta cansado depois de fazer um esforço muito grande, e é natural que um dia você vai morrer, né? Seres vivos morrem. Agora, quando você pensa no naturalizado, naturalizado é aquela coisa que não é natural, mas você vai perceber como se fosse, tá certo? Deixa eu lhe dar um exemplo. Eu estou falando agora em português. As pessoas que estão me ouvindo em português. Nós, naturalmente, pelo menos eu no caso, eu sou falante nativo de língua portuguesa, nasci no Brasil. Então, eu não me esforço para falar em português. Se eu começar a falar aqui em outro idioma, eu ia ter que fazer um esforço para falar nesse outro idioma. Porque se eu relaxar, eu falo em português. Naturalmente, aqui, estou falando português. Mas isso não é natural. A língua portuguesa não é algo natural. A língua portuguesa existe desde que a espécie humana existe? Não. A língua portuguesa é uma coisa assim relativamente recente. A língua portuguesa surgiu desse modo aproximado que a gente tem hoje, ali na transição da alta para baixa Idade Média. Não é à toa que o Olavo Bilac diz que a língua portuguesa é a última flor do Lácio, né? É um dos últimos idiomas advindos dessa matriz latim. Agora, quando você entende que o idioma português não existiu sempre, e pode ser que nos séculos futuros a língua portuguesa também deixe de existir. Ninguém aqui tem a capacidade premonitória, certo? Então a língua portuguesa, ela não é algo natural, ela é algo que nós naturalizamos. Eu enraizei o idioma em mim. E o meu corpo reage à língua portuguesa como se a língua portuguesa fosse natural, como se fosse. Mas não é. Ela é naturalizada, tá bom? E nós reagimos a essa ideia de um corpo perfeito como se isso fosse natural. E isso não é natural. Essa coisa de corpo perfeito, isso é uma construção de uma época. Isso não é natural, isso nos foi naturalizado, tá bom? Portanto, cabe a você ter essa percepção, ter essa crítica. E o texto continua. Entretanto, como afirma a escritora Marilyn Wong, é perfeitamente possível ser gordo e saudável. Interessante isso, porque a ideia do gordo foi atrelada à ideia da falta de saúde. E quem construiu isso, segundo o texto, foi a publicidade. A publicidade que estava muito mais preocupada com a questão de promover uma estética do que propriamente promover um discurso verdadeiro, tá bom? E fala, frequentemente gordos adoecem não por causa da gordura, mas sim pelo estresse, pela opressão a que são submetidos. No texto, o tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo, veja, aqui ele já entregou o enunciado da questão, já entregou qual é o interesse dela. Ela não quer saber qualquer coisa, ela quer saber, a questão quer saber aqui, ó, vamos lá. Quer saber qual é a relação entre saúde e corpo, tá certo? Pronto, sabendo disso, relação saúde e corpo, que é predominante na mídia. Vamos lá. Como é que a mídia predominantemente trata a relação saúde e corpo? Vamos lá. O tratamento predominante na mídia sobre a relação entre saúde e corpo recebe a seguinte crítica, 2 pontos. Difusão das estéticas antigas. Não, você percebe que a mídia não está querendo trazer as estéticas antigas, muito pelo contrário. Você percebe que a mídia ela promove novos padrões estéticos. Tanto é que eu sugiro que depois você compare a noção de as pessoas mais bonitas de cada época, as pessoas mais bonitas segundo a mídia, os artistas hollywoodianos, as celebridades, né? As pessoas mais bonitas da atual década, depois você compare com as pessoas mais bonitas, segundo a mídia, da década de 1950, 1940, você vai perceber que vai ter uma diferença ali, né? Atualmente é mais comum corpos muito magros, né? Corpos bronzeados,
tá certo? Então você repara que esse discurso isso vai mudando. Então não é, na verdade, uma difusão da estética antiga. Justamente o contrário, é a criação de novas estéticas. E uma estética em que dificilmente a população, em grande parte, se adeque, tá bom? Colocando a autoestima das pessoas lá embaixo. Por isso que as pessoas adoecem aqui, como foi falado no texto, pelo estresse, tá? E a alternativa B fala exaltação das crendices populares. Também não. Não é isso que articula uma relação entre saúde e corpo na mídia. Isso também passa longe do nosso debate aqui. A C fala propagação das conclusões científicas. Também não. A mídia, ela, na verdade, vai na contramão da ciência quando estabelece de uma maneira predominante. É interessante a questão trazer aqui a palavra predominante justamente para demonstrar que existe exceção. Nem todo veículo midiático é assim. Ele está falando de uma maneira geral, de uma maneira predominante. A mídia vai na contramão da ciência quando difunde a ideia de que o corpo gordo é um corpo doente, tá certo? Portanto, alternativa C também está errada. A D de dado diz reiteração dos discursos hegemônicos. Também não, você percebe que não é uma reiteração dos discursos hegemônicos. Você percebe que a crítica vai na contramão disso. O que é que está se criticando aqui? Está se criticando que se cria um discurso hegemônico que não corresponde com a realidade. E a alternativa E fala contestação dos estereótipos consolidados. É aí onde mora a crítica. Então, veja, o que é que o texto quer saber? Olha o enunciado. O enunciado quer saber qual é a crítica feita. A crítica feita é se está contestando o estereótipo consolidado. Isso é que está sendo criticado. Existe uma crítica feita. Há uma contestação contra os estereótipos criticados. Por isso que a alternativa é a mais correta, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você continue seus estudos. Vai dar tudo certo para todo mundo. Um forte abraço e a gente se encontra numa próxima questão, tá bom? Até mais. Valeu!